Em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus diz: Não pensem que eu vim destruir a lei de Moisés ou os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido. Para entendermos essas palavras do Mestre, devemos lembrar que há duas leis: a lei civil estabelecida por Moisés e a lei de Deus. A primeira varia conforme os costumes e o caráter do povo, sendo que esta se modifica com o tempo. A segunda é invariável. Moisés, tendo de liderar um povo quase selvagem, se viu obrigado a decretar leis disciplinares para acabar com os abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. E para conseguir isto, teve de dizer que todas as suas leis foram ditadas por Deus. E que esse Deus era muito violento, castigava qualquer um que não o obedecesse. Assim, Jesus não veio acabar com tudo que Moisés ensinou, mas melhorar, adaptando este conhecimento ao grau de adiantamento da população, pois as pessoas já tinham condições de aceitar um Deus justo e bom. Desta forma, se Moisés pregava olho por olho, dente por dente, Jesus ensinou o perdão a todas as ofensas. Se Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, pois as pessoas estavam abusando desta prática, Jesus incentivava o uso correto da mediunidade. Se Moisés exigia práticas exteriores, Jesus acabou com os rituais, ensinando que a verdadeira fé é aquela que vem do coração. Irmão X, no livro Senda para Deus, de Chico Xavier, nos traz a mensagem O Tempo do Senhor, que diz o seguinte: No lar dos apóstolos, em Jerusalém, Tiago era o mais ferrenho defensor dos princípios de Moisés. Embora não se recusava a auxiliar a quem quer que fosse, exigia obediência, a pureza dos alimentos, as festas tradicionais e, principalmente, o respeito ao sábado como dia destinado à meditação, à prece e ao silêncio. Notando as frequentes ausências de Zorobatã nas orações de sábado, Tiago reclamou sobre isto com André, que prontamente tentou defender o companheiro, dizendo: Não se trata, porém, de abnegado amigo das boas obras. Ocupa os sábados no auxílio aos necessitados. Sem dúvida, respondeu Tiago, e creio igualmente que a fé sem obras é morte em si mesma. Contudo, a lei determina que seja santificado o dia do Senhor. E o próprio Cristo não curou nos dias de sábado? Não podemos discutir os desígnios do Mestre, de vez que a nós cabe reverenciá-los. Contudo, ele mesmo afirmou que não veio destruir a lei. Então, perguntou André: e se uma de nossas crianças caísse num poço num dia de sábado, deveríamos salvá-la? Claro que sim, respondeu Tiago, mas nos sábados seguintes deveríamos prender todas as crianças para que isto não se repetisse. E se um animal de trabalho viesse a cair num buraco profundo num dia de sábado, seria correto deixá-lo morrer? Não hesitaria em socorrer o animal, respondeu Tiago, mas imediatamente iria vendê-lo, para que não voltasse a causar problemas semelhantes. Neste momento, Tiago avistou Zorobatã, carregando enorme panela fumegante e chamando as pessoas para vir comer a sopa, incluindo vários doentes,
viúvas e órfãos, ao mesmo tempo em que retornava à cozinha para buscar nova remessa. Tiago então se parou na porta, esperando o companheiro para xingá-lo por não estar respeitando o sábado. Mas, quando o avistou sair da cozinha, cansado por carregar panela ainda maior e sendo auxiliado por um homem de olhar bondoso, o apóstolo, irritado quando pensou em gritar com Zorobatã, reconheceu no ajudante o próprio Cristo, que só ele, só Tiago conseguia ver. Mestre! Gritou ele. Sim, Tiago, respondeu Jesus sem se alterar. Agradeço as preces com que me honram, mas devo estar pessoalmente ao lado de todos aqueles que auxiliam os nossos irmãos por amor de meu nome. Com grande assombro para André, Tiago, chorando, largou o rolo da lei, segurou na panela e começou a servir. Assim como o apóstolo Tiago, também nós devemos abandonar velhas crenças e passarmos a agir de acordo com a nossa verdadeira natureza. Somos muito mais do que esse corpo físico. Na verdade, somos espíritos em evolução, necessitando de polimento para refletirmos a imagem de Deus em toda a sua pureza. Então, se o mundo diz que a vida termina com a morte, Jesus provou a imortalidade da alma. Se as dificuldades e os problemas pareçam grandes, Jesus afirmou que nada é maior do que Deus. Se o mundo exalta a fama e a riqueza, Jesus ensinou que o maior é aquele que ama. Embora Jesus tenha ensinado muitas coisas, não conseguiu ensinar tudo, pois as pessoas naquele tempo não tinham muitas condições de compreender. Em certos pontos, limitou-se a lançar as sementes para que no futuro pudessem ser entendidas. E foi em 18 de abril de 1857, com a publicação do O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que o mundo começou a entender melhor os ensinamentos do Mestre. O Espiritismo veio provar a imortalidade da alma através das diversas reencarnações, explicar a lei de causa e efeito, ensinar sobre a evolução dos planetas e dos seres, tanto encarnados quanto desencarnados. Se no Velho Testamento temos Moisés como divulgador da lei de Deus, no Novo Testamento temos o Cristo. Desta forma, o Espiritismo se torna a terceira revelação de Deus, mas, desta vez, não é obra de um homem, mas sim de uma multidão de espíritos que vem trazer informações sobre o plano espiritual e o destino que nos espera após a morte. A doutrina espírita não ensina nada em contrário ao que ensinou Jesus, mas desenvolve, completa, explica em termos claros e para todos. Na verdade, o Espiritismo é o Cristo redivivo, auxiliando desesperados que foram confortados, violentos que se acalmaram, loucos que recuperaram a razão, maus que se transformaram, ateus que recuperaram, que fizeram as pazes com Deus, ingratos que se reabilitaram com seus benfeitores, miseráveis morais que se enriqueceram de esperança e de alegria de viver, construindo juntos o mundo de felicidade que todos desejam. É nesse aspecto que o Espiritismo veio dar cumprimento à lei de Deus. Trabalhando a transformação moral do indivíduo, propõe um comportamento solidário e fraterno, conscientizando-nos de que as nossas ações serão também os nossos juízes, demonstrando que podemos vencer todas as dificuldades, visto que, por maiores que sejam,
elas são temporárias. E provando que forte não é o vencedor de fora, mas sim aquele que vence a si mesmo. Assim seja.